Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje proporciona-nos um ponto para a nossa reflexão, que torna-se, pois, motivo de incremento à nossa caminhada quaresmal. Purificar-nos, renovar-nos, retomarmos fôlego, prosseguir confiantes. Sabe como é? Às vezes, ou muitas vezes, a vida não é como a gente queria. As coisas não saem como a gente pensava. E, entre parênteses, devo até dizer que muitas vezes é porque nós mesmos conduzimos a vida naquela direção. Então, tantas vezes não sai direito por culpa nossa. Deus coloca diante de nós a livre escolha e a gente escolhe mal. E depois colocamos a culpa nele. Na hora de decidir, nem perguntamos a Deus. E na hora que não dá certo, colocamos na conta dele. Por isso, renovar nossa confiança para prosseguirmos. A palavra de Deus hoje, contando aqui a história do Beelzebu, nos revela alguma coisa interessantíssima, que serve para a nossa vida, para vislumbrarmos uma possibilidade, uma realidade diferente no meio daquela que, quem sabe, até nos atazana. Qual é esta verdade que a palavra nos revela pela boca de Jesus? Chegou para vós o reino de Deus. Então quer dizer que nós já estamos vivendo, já estamos no reino de Deus. Talvez ainda não tenhamos tomado posse, pego, entendido, mas
já chegou para nós o reino. Já estamos nesta dimensão nova e definitiva. Talvez o que falte para nós é exatamente, colocar os óculos de Deus, olhar de uma maneira, diria, divina, ao nosso redor, ao mundo, que não vai bem, já falei, muitas vezes por nossa própria culpa. Meus irmãos e irmãs, sempre admiramos mais ainda o nosso Santo Padre o Papa. Já os seus gestos, as suas atitudes, seu modo de fazer, nos causa tanta admiração, o seu ensinamento também. Diante do mundo como ele está, e o Papa sabe mais do que nós sobre a situação do mundo, aquilo aperta ainda mais o coração dele. Mas ele não perde a esperança, não se deixa envolver, por aquelas ondas de pessimismo. Aliás, para quem se deixa envolver, ele chama de profetas do infortúnio. São aqueles que só propagam coisas ruins. Ele até diz: não se deixe envolver pelos arautos do infortúnio, os que só transmitem notícias ruins. Vocês sabem que até na televisão tem aquelas que passam o dia inteiro. Um dia desse eu estava no barbeiro e vi, o dia inteiro aquelas notícias, e só as notícias ruins. Então tem quem se avicia nisso e fica lá, porque às vezes está doente, às vezes tem problema de locomoção ou não tem nada para fazer, e fica ali ouvindo o dia inteiro só aquelas notícias negativas. Pois é, diante disso, o nosso Santo Padre o Papa tem ideias que procuram nos envolver no sentido bom. A sugestão, por exemplo, da vigília de oração para que cesse a violência no Congo e no Sudão, que até aqui nós vamos ter a vigília de sexta para sábado, a noite inteira de adoração ao Santíssimo Sacramento. Venha participar. Não precisa ficar a noite inteira, até porque terão grupos que vão se revezando na condução da adoração. Mas venha, fique meia hora, uma hora. Não é proibido passar a noite inteira, mas para dizer, às vezes a gente logo calcula, para passar a noite inteira, não consigo. Mas venha, fique um pouco com Jesus e com quantos virão para participar da celebração. Pois bem, para permanecer neste modo de ver o mundo com outros óculos, o nosso Santo Padre o Papa ultimamente falou de duas coisas interessantes, que a gente às vezes até sabe, percebe, mas não consegue dizer com palavras. Olhem só estas duas novas do Papa. Ele estava falando da beleza, e falando aos artistas, disse que eles são os responsáveis de apresentar ao mundo, através da arte, a beleza de Deus. A beleza de Deus. Portanto, existe então uma beleza que pode ser manifestada, pois através da arte. Era um encontro para os representantes das várias categorias de artistas. Então, nós podemos contribuir para expressar ao mundo a beleza de Deus. Tem tanta feiura neste mundo, não é? Tantas coisas desgostosas. Um convite a que não só os artistas, eu fiquei pensando, mas todos nós, cada um, de alguma maneira, expressar ao mundo a beleza de Deus. Depois, falando sobre a fé, ele falou que existe na fé uma beleza, a beleza da fé.
a beleza de crer. Muitas vezes parece que a fé para nós se transformou numa uma cruz pesada, de modo que então nós algumas vezes até ficamos assim, com a cara feia, a cara pesada diante da fé. Os mandamentos, dever da caridade, dever da conversão. Então parece que aquilo é algo pesado que torna a vida cristã uma coisa insuportável e muitas vezes até detestável. As pessoas dizem: viver assim? Não. Pois o nosso Papa diz que é bonito, que tem uma beleza em crer. Há uma expressão de ser bonito crer. Eu estava então pensando na vida dos santos, não só dos santos canonizados, santos de altares, mas das pessoas que de fato entendem a beleza da fé, as quais algumas vezes, embora sendo não muito belas aparentemente, que nós sabemos para Deus nem conta, mas tem um coração maravilhoso, tem gestos, tem atitudes, tem ações concretas que nos mostram como é bonito crer, que há de fato uma beleza na fé, e não aquela cara que o próprio Santo Padre, porque ele fala português claro, e não aquela cara de Quaresma que muitos põem no rosto e nunca tiram, e nunca chegam na Páscoa. Ou seja, sempre aquele ar de tristeza que às vezes aqui se reduz o nosso modo de viver a vida cristã, o Evangelho. Há então uma beleza em crer. E a outra frase interessante que o Papa mostra ao mundo, sobretudo ao mundo longe de Deus, ao mundo pecador, ele mostra ao mundo feito de nós, crentes, que também não damos testemunho da nossa vida cristã. Ele disse que nós devemos pedir, olhem só, eu gosto do modo do Papa falar, porque ninguém fica sem entender o que ele diz. E que temos que pedir a graça da vergonha. Pedir a Deus: Senhor, dá-me vergonha. Senhor, que eu possa sentir vergonha do fato de não ser melhor, de não empreender uma caminhada de conversão, sentir vergonha de ser egoísta, sentir vergonha de não fazer nada para que o mundo e as pessoas sejam melhores. Pedir a Deus, diz ele, usando uma frase do profeta, pedir a Deus a graça da justiça para o mundo e da vergonha para nós. A graça de sentirmos-nos incomodados por não podermos fazer do mundo um lugar melhor. Puxa, queridos, tudo isso então mostra no espírito do nosso Papa, que lida com tantas situações difíceis do mundo, porque ele é o homem mais bem informado que existe, por conta das nunciaturas, dos núncios apostólicos, que é o nome religioso de embaixadores, dos relatórios, das pessoas que trabalham para mantê-lo informado a respeito da condução do mundo, sabe mais do que nós. Disse muito bem informado, mas não perde a esperança, não perde a pose. Ele continua, pois, a olhar o mundo com olhares divinos, vendo onde as possibilidades melhores para então levantar o astral das pessoas, o astral do mundo. Jesus diria: chegou para vós o reino de Deus. Nós não estamos no reino do demônio. Este já está vencido. O apóstolo São Paulo diz: ainda falta uma beirinha, mas o reino de Deus já está estabelecido no meio de nós. E nós temos que
descobri-lo, e nós temos que participar, e nós temos que torcer e trabalhar por esse reino, para que ele, como uma grande luz sobre a sombra, vá sempre mais iluminando, e por isso fazendo a sombra dissipar-se. Mas para isso precisamos, como o nosso Papa, vestirmos-nos, pois, de olhos, colocarmos-nos, pois, roupas de criaturas novas. O tempo da Quaresma nos convida a isso. Um instante de silêncio, pois, para a gente interiorizar o sentido da palavra de Deus.